Para Dostoiévski e Maquiavel, o que é o poder? Vamos lá. Bom, é importante dizer o seguinte: Maquiavel é muito anterior a Dostoiévski, séculos antes de Dostoiévski, né? Maquiavel é do século XVI e Dostoiévski é do século XIX. A obra mais conhecida, né, mais francamente conhecida de Nicolau Maquiavel é, sem dúvida, O Príncipe. E o Dostoiévski tem uma série de obras aí, romanescas, muito importantes para nós. Essa questão do poder é o núcleo, né, da obra maquiavélica, gerou até esse adjetivo que eu acabei de pronunciar, maquiavélico, que em alguma medida faz jus, né, esse sentido de ardil, de meios com vista a fins, de pragmatismo, por vezes cruel, e a questão do poder também transpassa muito as grandes obras de Dostoiévski. Hoje aqui eu quero conversar com vocês sobre essas dimensões e quero começar no Príncipe de Maquiavel para depois desembocar em Crime e Castigo de Dostoiévski para falar sobre o artigo que o protagonista, o anti-herói, porque duplo homicida, ou seja, um homicida não vai ser um herói, né? Vai ser sempre um anti-herói. Então, a personagem, o protagonista do romance Crime e Castigo, Raskolnikov. Então, vamos começar aqui com Maquiavel. Essa obra, O Príncipe, é uma das mais importantes para a tradição do pensamento político. Pra vocês terem uma ideia da importância de Maquiavel para o pensamento político, quando, lá atrás, olha, eu vou dizer para vocês, no segundo semestre de 2003, vejam vocês, quando eu fiz a disciplina. Não, foi no segundo, no primeiro, estou tentando me lembrar, acho que foi no. Deixa eu ver, gente. Primeiro semestre de 2003, quando eu fiz a disciplina Ciência Política 1 do curso de Ciências Sociais, com o saudoso professor Gildo Marçal, né? Aqui eu mando um grande abraço. O professor Gildo fez uma discussão sobre a obra O Príncipe e ele fez questão de assinalar que O Príncipe foi uma grande revolução no pensamento político, porque tanto em Platão, na sua República, né, diálogo fundamental de Platão, quanto em Aristóteles, a despeito de mais realismo e materialismo político em Aristóteles, havia a dimensão do dever ser, de uma projeção que não, digamos, não se sustentava apenas e tão somente na percepção do que era a realidade, mas também projetava formas de governos ideais ou idealizadas, às quais, né, a Hélade os gregos deveriam aspirar. A grande diferença para a obra maquiavélica é aquilo que a gente poderia chamar de realismo cru e cruel. Cru e cruel. Uma dimensão daquilo que se poderia também chamar de realpolitik, política concreta, real, com seus jogos de poder. Aliás, a própria dimensão materialista de jogo de poder, de contraposição de forças, está na essência do pensamento de Maquiavel. Existem algumas máximas que se desdobram, que estão contidas na obra de Maquiavel e se desdobram a partir da obra de Maquiavel, que são muito importantes para nós pensarmos não só o jogo político, mas as molas do jogo político. Para Maquiavel, existem basicamente dois tipos de ser humano. Tá? E, aliás, o Raskolnikov, ao escrever o seu artigo, numa revista que foi publicado, segundo o romance Crime e Castigo do Dostoiévski, em uma revista de polêmica social daquela Rússia de meados dos 1800, do século XIX, para Maquiavel e para Raskolnikov, a gente vai fazer umas diferenciações já a partir de agora, existem dois tipos de ser humano. Aqueles que querem o poder e aqueles que não querem o poder. E parece, né, quem deparar aqui com essa máxima que eu estou trazendo à tona pode falar assim, como assim? Isso é uma dicotomia, isso é uma contraposição simplista, né? Como assim só existem dois tipos de ser humanos, os que querem o poder e os que não querem? E os vários e vários matizes da condição humana? Vamos pensar aqui mais detidamente. Não pensemos em poder
apenas e tão somente como poder político, estatal, institucional. Pensemos o poder na família, na sala de aula, na academia, no escritório, nos setores da empresa. Tragicamente, como se não fossem trágicas essas dimensões do poder nesses âmbitos, numa relação de amizade, numa relação amorosa. Se nós analisarmos, pensem em vocês mesmas e mesmos. Pensem, reflitam sobre si próprios e si próprias. Reflitamos. Queremos ou não o poder? Onde estamos? No círculo de que participamos. Pensemos não com nossas próprias categorias de reflexão, mas pensemos com Maquiavel nesse momento. É nesse sentido que o prevalecimento, aquela dimensão de aparição, de ver e ser visto, sobretudo ser visto, de impostar a voz, de fazer valer a própria opinião, de se movimentar para ficar sempre numa posição de proa. Isso, para Maquiavel, configura as cordas da personalidade, para querer o poder ou para não o querer. Então é importante que nós percebamos de cara que quando Raskolnikov, lá no Crime e Castigo, diz que existem duas espécies de seres humanos, abre aspas aqui para o Raskolnikov, tá? Não são minhas ideias, são ideias do Raskolnikov. Aqueles que são os seres extraordinários, para quem tudo é permitido, e aqueles que configuram os seres ordinários, que veem muros claros e delimitados para suas ações, que gostariam de fazer o que os extraordinários fazem, mas não o fazem, que denunciam uns aos outros quando transgridem normas, mas que, na verdade, batem palmas quando não votam em seres que se colocam para além do bem e do mal. Esses ordinários que o Raskolnikov acha que formam a manada, a massa, a passivada, obediente, que perde com a hierarquia social, mas que a aceita, né? Esse grupo majoritário da sociedade formaria para Dostoiévski, para Raskolnikov, personagem de Dostoiévski, e para o Maquiavel, a maior parte das pessoas. Para Maquiavel, os que não querem o poder, ou os que não podem obter o poder. Para Raskolnikov, os seres ordinários. Então, tendo isso em mente, a gente consegue compreender o seguinte: pensemos, se a esmagadora maioria da humanidade, ao longo da história, e olhemos aqui, a gente pode olhar para o Oriente também, mas olhemos para o Ocidente. Se a esmagadora maioria da humanidade esteve historicamente subordinada a uma minoria, vocês hão de convir comigo, certamente, que não se trata apenas de coerção física. Porque, claro, hoje os detentores do poder concentram um arsenal, né, bélico que aniquila quaisquer grupos que queiram fazer frente ao seu poderio, né? Não tenhamos dúvida disso. Basta pensar no poderio nuclear, no exército de drones e assim por diante, né? Mas é importante dizer o seguinte: nos tempos, sobretudo nos tempos longevos e antigos, em que a dimensão de força física era mais efetiva para a manutenção do poder, se não houvesse o poder como encantamento, o poder como convencimento, o poder como liturgia, o poder como crença, o poder como consenso, não só para os que dominam, que se beneficiam dessa hierarquia arbitrária e historicamente construída e não natural, mas sobretudo para aqueles que que sofrem a coerção do poder. Nenhuma forma de poder, nenhum poder de uma minoria sobre uma maioria se sustentaria. Então, é importante dizer que Maquiavel vai escrever O Príncipe para dizer, dedicando a obra a Lorenzo de Medici, né, da família dos Medici de Florença, os poderosíssimos econômico, política e belicamente de Florença, a poderosa família Medici. Ele vai escrever essa obra para justamente aprendendo a lição do poder com os antigos, com os clássicos gregos e latinos e romanos,
para que Lorenzo de Medici e, claro, todos os seus leitores e leitoras possam aprender as práticas de tomada e manutenção do poder, o exercício do poder político. Mas eu repito, poder aqui não se trata, para Maquiavel sim, mas vocês já perceberam que perpassa do macro até o microcosmos das relações humanas, do ápice do trono até as demais relações capilarizadas pela sociedade. Isso é muito importante de ser dito aqui por mim. Então, essas lições que Maquiavel aprende não o autorizam a projetar um ideal de governança, um ideal de tomada e manutenção de poder. Maquiavel tem uma dimensão bastante nihilista, cética com relação aos pendores humanos. O homem é mau, o ser humano é mau, diz Maquiavel, e só faz o bem se assim for compelido. Pensem aí na cabeça de vocês, não vou falar nenhum nome, mas vocês fiquem imaginando a quem poderia vestir essa carapuça, mas pensem, nós ainda estamos em meio a uma terrível pandemia, né? Eu disse que essa semana, infelizmente, eu contraí o coronavírus e para quem chegou agora, tá tudo bem comigo, tá? Tô com sintomas mínimos e já me vacinei e incentivei a vacina aqui no começo dessa aula. Nós vimos líderes ao redor do mundo rechaçando a pandemia, dizendo que não se tratava de algo sério, protelando compra de vacina, sendo negacionistas ao redor do mundo. E, de repente, fazem uma ação pontual, muito provavelmente, se não certamente, preocupados com a reverberação midiática dessa ação, para poderem dizer, ó, tá vendo? Como eu me preocupo com a vida humana? Esse é um exemplo que vem lá do Coração do Príncipe, um exemplo maquiavélico de como se fazer o bem for conveniente, que se o faça. Porque a tônica das ações humanas é o egoísmo. E no poder, a agência do egoísmo quer dizer concentração de poder, de riquezas, de contatos, de força. Esse é o Maquiavel que vai trazer entre suas máximas uma outra dimensão. Essa, como se já não bastasse a tragicidade do que eu venho falando aqui para vocês, como se não bastasse isso, vai trazer mais uma máxima. Ele vai dizer o seguinte: se o príncipe puder ser amado, maravilha, que coisa maravilhosa, não é isso? O príncipe amado conquista ali os louros junto à população governada, é benquisto, tem um contato carismático, incorpora vários auspícios da massa. Mas, com sua crueza em relação à natureza humana e às dimensões da vivência nessa terra, Maquiavel entende que o amor é volúvel, fogo fátuo, fugaz, intermitente. Quantos adjetivos da transitoriedade vocês queiram. E Maquiavel entende que muito mais perene e assertivo do que o amor é o medo. Então é famosíssima a máxima de Maquiavel, segundo a qual o príncipe ganha muito em ser amado. Mas se não puder ser amado, que seja temido, porque o temor é perene, o amor é fugaz. Que tragédia, não? E pensem nas nossas vidas, pensem na vida de vocês, pensem na relação mais longeva que vocês já tiveram. E pensem, por vezes, nas inseguranças, nos temores que nós temos. O que dura mais? Maquiavel perguntaria, não sou eu que estou perguntando. Não atribuam essa questão a mim. Eu sou leitora de Maquiavel e estou aqui dialogando com vocês sobre Nicolau Maquiavel. Mas pensemos, né? Realmente, quando a gente pensa sobre esses parâmetros e olha o atual estado de coisas, é algo desolador, né? E para Maquiavel, existem, em termos básicos, duas propriedades fundamentais para o príncipe. Uma delas lhe deve ser intrínseca, do contrário, o príncipe, por mais que tenha a outra que não lhe pertence, não vai chegar a seu sucesso.
Porém, se tiver essa que pode lhe pertencer, sem a segunda, eu já vou falar sobre as duas, mesmo tendo talento, eu não vou falar o nome específico do Maquiavel, pode não ter sorte, e esse também não é o nome que Maquiavel utiliza. Vamos lá. O príncipe, segundo Nicolau Maquiavel, esse grande autor florentino, deve ser munido de virtude. Aí vocês vão falar, mas peraí, Flávio, virtude não vai dar em virtude? Vai. Pode ser a raiz de virtude. Mas peraí, você não falou que o Maquiavel não está falando de dever ser, daquilo que poderia ser, da projeção de uma sociedade melhor? Você não falou isso? Falei. Ué, então como é que se pode derivar a virtude de virtude? Porque a raiz da palavra quer dizer vir, de viril. Olha a dimensão do patriarcado, do machismo, do poder voltado para o masculino, para a força, nesse sentido maquiavélico, cru. E a virtude não é a dimensão dos valores morais, mas sim a virtude para a tomada e a manutenção do poder, entendendo as lições dos clássicos, que foram bem-sucedidos e que foram mal-sucedidos. Aprender com os acertos de quem tomou e manteve o poder. E aprender com os erros de quem foi apeado do poder e pagou caro por escolhas errôneas. Ou não teve efetivamente a leitura da segunda questão importante para Maquiavel na constituição de um príncipe de sucesso, bem-sucedido com relação ao poder. A leitura da fortuna. Diz Maquiavel que a fortuna é uma deusa volúvel que precisa ser bem lida pelo príncipe com sua virtude para ser amealhada, para que com a leitura da sorte, da fortuna volúvel, seja possível ao príncipe conjuminar talento estratégico político com ocasião fortuita. Vocês estão percebendo, gente? Pensem aí exemplos históricos, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês de um estadista brasileiro que leu O Príncipe de A a Z, de alfa a ômega, Getúlio Dornelles Vargas, né? Um dos maiores estadistas da República Brasileira, se não o maior até hoje. Pai fundador, digamos, da indústria de base do Brasil, da modernização do Estado brasileiro com concurso público, mas também de 30 a 45, sobretudo de 37 a 45, ditador Getúlio Vargas, criador do Estado Novo, um Estado amplamente autoritário no Brasil. É difícil avaliar Getúlio Vargas estritamente à direita, e havia fatores direitistas no ex-estancieiro, no ex-fazendeiro gaúcho Getúlio Vargas, mas também havia fatores à esquerda em Getúlio Vargas, sendo Vargas o pai do trabalhismo, o pai aí da consolidação das leis trabalhistas, da CLT, né, da formação, da compilação das leis trabalhistas. Muito bem. No contexto da Segunda Guerra Mundial, como eu disse a vocês, então, entre 37 e 45, Vargas esteve à frente da ditadura do Estado Novo no Brasil. No contexto da Segunda Guerra Mundial, o Brasil era uma ditadura antiliberal, não havia democracia, mesmo a casca de democracia representativa no Brasil, né? E o Brasil oscilava entre o eixo formado pelos estados da Alemanha nazista, da Itália fascista e do Japão imperialista, esses três países principais do eixo reacionário, ultradireitista. Oscilava entre o eixo e os aliados, compostos por União Soviética, de um lado, Inglaterra e Estados Unidos do outro, além da França da resistência. Getúlio ficou oscilando. E até, se vocês forem pensar ideologicamente, na sua posição de ditadura, Getúlio manteve algumas simpatias por esse ultradireitismo do eixo. Porém, sabendo a influência dos Estados Unidos sobre a América Latina, para dizer pelo menos desde a doutrina Monroe, né, com a América para os americanos do norte, a doutrina do Big Stick, a América Latina como zona de influência dos Estados Unidos, como um verdadeiro quintal histórico
tragicamente para todas e todos nós, é importante dizer que o Vargas soube lidar com essa oscilação entre eixo e aliados para quê? Para barganhar junto aos Estados Unidos o financiamento da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Vocês sabem quando, em tempos de paz, os Estados Unidos, que não querem mais nem pintar de ouro um Brasil potência aqui na América, aqui não, aqui na Europa, aí na América do Sul, nunca. Os Estados Unidos não teriam financiado a CSN. Mas naquele contexto, com um presidente que era intervencionista no caso do conflito da Segunda Guerra Mundial, como Franklin Delano Roosevelt, procurem. Há fotos famosas na internet do Roosevelt e do Getúlio Vargas dentro de um calhambeque ali sem capota, né? Ali, vamos dizer, como é que chama esse carro que não tem capota, gente? Bom, não tinha capota no carro, os dois estão ali, sorrindo amplamente, e o Getúlio conseguiu arrancar esse financiamento dos Estados Unidos em troca do apoio do Brasil aos aliados. Vocês percebem isso, gente? Isso, aqui não vai um juízo de valor sobre o Vargas, né? Claro que eu tenho minhas próprias percepções. O Vargas de 50 a 54 é bastante progressista e foi apeado do poder. Cometeu suicídio no dia 24 de agosto de 1954. Eu estive já, falar para vocês o ano, dezembro de 2004. Estive no Palácio do Catete, belíssima edificação no centro da cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Estava vendo ali uma exposição sobre o Vargas, né, em 2004, né? 54, 2004, 50 anos ali da morte do Vargas, e houve uma exposição, tava o pijama do Vargas exposto com o furo da bala que ele projetou contra seu próprio peito. Então, e a carta aos brasileiros, eu já fiz uma leitura de Vassolera aqui com a carta aos brasileiros do Getúlio Vargas. O que eu quero dizer é que analisada essa estratégia histórico, político, econômica do Vargas, analisada pelo prisma maquiavélico, é brilhante. Porque o Vargas soube ter a virtude, e ele era um dos políticos mais virtuosos da história republicana brasileira, e aproveitou uma circunstância fortuita que antes seria impossível de ser realizada, o apoio dos Estados Unidos a desenvolvimento de indústria de base para que o Brasil se modernizasse, se industrializasse. Os Estados Unidos não têm interesse nisso. Tem interesse em manter os países da América Latina, para não dizer o restante do mundo, como subordinados da economia dos Estados Unidos. Então é importante que o Vargas logrou muito proficuamente realizar uma manobra com virtude e aproveitando o contexto de guerra que virou a fortuna a favor do nacional-desenvolvimentismo brasileiro. Eis aí um exemplo sumamente maquiavélico. Então, gente, a dimensão do poder para Maquiavel, né, nesse panorama que eu estou fazendo aqui com vocês, é uma dimensão de meios com vista a fins. E aí vocês, obviamente, vão me perguntar, Flávio, vale tudo para Maquiavel na conquista e manutenção do poder? Isso é um debate longuíssimo, em meio à fortuna crítica de Nicolau Maquiavel. Há aqueles que consideram, não apenas com a leitura do Príncipe, mas com a leitura dos discursos sobre a primeira década de Tito Livio, né? Outra obra importante no espólio, na carreira de Maquiavel. Há aqueles que consideram que Maquiavel era não um monarquista, mas um republicano, que dizia que, para que os males tirânicos do poder, da concentração de poder nas mãos de um, não viessem à tona, seria preciso que a disputa de poder, o confronto entre as facções que formavam a sociedade, e depois isso vai dar lá, por exemplo, é possível fazer uma correlação entre a dimensão das disputas facciosas de poder na sociedade, que movimentam um contraponto de forças, um choque materialista de poder, e choque esse que evita a tirania, porque pulveriza o poder entre as extrações da sociedade, que isso seria importante para a própria teoria do Marx e do Engels no Manifesto Comunista,
da dimensão de motor da história com a luta de classes. Esse pode ser um tema para uma outra aula aqui do meu canal do YouTube. Por hora, o que é importante aqui dizer para vocês é o seguinte, que Maquiavel, então, por um lado é lido como um republicano, por um lado é lido como alguém que ansiava justamente pela unificação da Itália, com o poder central, mas que as diferentes ali regiões italianas pudessem ter um governo central, ainda que disputassem o poder, para que o facciosismo não submetesse a Itália ao jugo de potências estrangeiras. Por outro lado, foi lido também como um grande autor para a liturgia do poder aos poderosos. Mas quero citar aqui a leitura inusitada e politicamente progressista de outro italiano em relação a Maquiavel. Só que um italiano aqui socialista, o Antonio Gramsci, que no cárcere de Benito Mussolini, né, chegou a ler O Príncipe e disse que se a classe trabalhadora, se os movimentos progressistas tiverem consciência sobre a dimensão de uma ciência do poder dissecada por Nicolau Maquiavel, poderiam então se dar conta das práticas consuetudinárias tradicionais aplicadas pelos poderosos, pelos de cima, para tomar e manter o poder, e poderiam fazer o mesmo. Maioria da sociedade que sempre foram. Vejam quantas leituras, que polissemia, que pluralidade de leituras Maquiavel suscita. Vejam vocês aqui. Agora, o que eu quero dizer para vocês em adição? Que essa dimensão ultra-realista de Maquiavel vai municiar Dostoiévski com uma dimensão do niilismo. Dostoiévski tinha uma concepção, eu diria, mais polifônica do ser humano. Para Dostoiévski, o ser humano não faz o bem apenas e tão somente por conveniência. O ser humano não é inequivocamente mal para Dostoiévski, a despeito de ter, sim, o mal em si. E, aliás, hoje, de manhã, ministrando uma aula, eu conversava ali com a minha aluna e falava que Dostoiévski é como que uma síntese entre, de um lado, Thomas Hobbes, teórico do absolutismo monárquico, do contrato social para a defesa do soberano, do monarca, Nicolau Maquiavel, de um lado, que viam o ser humano como intrinsecamente mal, e Jean-Jacques Rousseau, autor do Contrato Social, que via o ser humano como bom e a sociedade o corrompendo ao longo da história, sobretudo com o emprego da instituição da propriedade privada. Isso é muito importante que nós tenhamos em mente. Então, isso colocado, isso comunicado a vocês, a gente percebe o seguinte: para Dostoiévski, o mal não é apenas e tão somente como pensava Jean-Jacques Rousseau, uma questão histórica que poderia ser, com a mudança do regime social, do regime de propriedade, do regime das instituições, o mal poderia ser facilmente extirpado da natureza humana. O mal, como experiência mimética, transgeracional, como sadismo, como inveja, como vingança, como egoísmo, já fazia parte, ou já faz parte do imaginário humano. Agora, diferentemente de Maquiavel e de Hobbes, Dostoiévski concebia com a sua dimensão espiritual, com a dimensão de transcendência, com a dimensão de absoluto, com a dimensão de Deus. Essa é a visão de Dostoiévski. Tá? Podemos concordar com ela ou dela discordar, mas é importante que eu traga para vocês a maneira de pensar aqui do nosso querido Fyodor Dostoiévski. Com essas dimensões salvíficas, redentoras para Dostoiévski, o ser humano poderia entrar em contato com a sua dimensão de solidariedade. Existem pessoas que repartem o pão antes mesmo de oferecê-lo, que estendem a mão, que se abrem para a amizade com a mão estendida, em palma. Os exemplos de ações benevolentes, infelizmente, não são mais pródigos do que os exemplos de egoísmo, de frieza numa sociedade encampada pela suma competição. Mas essa ambivalência da natureza humana, que
vive o presente como queriam Hobbes e Maquiavel, mas que não consegue simplesmente viver o presente. Projeta um desejo para além de hoje, para o futuro, uma dimensão do que há de vir, uma dimensão do que é melhor. Por exemplo, a pessoa está lá, como diria Sigmund Freud, que esteve numa aula do meu canal, aqui do meu canal do YouTube na semana passada. O camarada tem um trabalho, está com um trabalho legal, ele começa a pensar, poxa, agora eu gostaria muito de encontrar uma pessoa companheira. Ou seja, o vir a ser, a formação de uma família, busca de felicidade, sobretudo, tornando o sofrimento uma travessia. Aquilo que Hobbes e Maquiavel entendiam como essência da realidade humana, o mal, o sofrimento, a torpeza, Rousseau e uma parte de Dostoiévski compreendiam como uma passagem. Dostoiévski é a síntese do mal hobbesiano e maquiavélico e da bondade socialmente transfigurada de Rousseau, numa dimensão de que Deus e o diabo estão em luta. E o campo de batalha é o coração do ser humano, como diria Dmitri Karamazov no romance Os Irmãos Karamazov. Tá, Flávio, e aí? Como é que a gente percebe essa dimensão, então, do poder em Dostoiévski com essa ambivalência dostoiévskiana em relação ao Maquiavel? Quando nós subtraímos a dimensão de divindade, a dimensão de vida após a morte, a dimensão de eternidade, a dimensão de que uma pessoa que comete quaisquer atos vai se ver com essa ação. E não no sentido pura e simplesmente infernal, punitivo, mas no sentido de que se nós somos seres eminentemente sociais, se não existimos senão em relação aos demais, se não conseguimos existir senão em sociedade, eu sempre dou esse exemplo que me parece o mais tangível para todas e todos vocês que estão assistindo a essa aula. Como é que eu me chamo? Aí vocês vão falar, ô Flávio, que obviedade é essa? Você se chama Flávio Ricardo Vassoler. Essa pergunta é filosófica, histórica e sociologicamente errada. Eu não me chamo Flávio Ricardo Vassoler. Em primeiro lugar, eu fui chamado de Flávio Ricardo Vassoler. E se eu falar para vocês de onde vem meu nome Flávio, de onde vem meu nome Ricardo? Flávio, de um primo da minha avó paterna. Ricardo, o meu avô, pai da minha mãe. E Vassoler, sobrenome do meu avô. Né? Se eu falar para vocês, essas pessoas tão amadas, tão saudosas, tão queridas, me atribuíram esses nomes e sobrenome. Então, eu fui chamado. O que me pertence do primeiro dia, do dia do meu nascimento, 11 de novembro de 1981, até o dia da minha morte, vai lá saber quando, ó, tem madeira aqui, vou bater na madeira já já, né, gente? Para afastar bastante. Não é meu intrinsecamente, vem de outrem, vem de fora, vem da alteridade. Vocês percebem? Então, se o ser humano é intrinsecamente relacional, social, Dostoiévski vê no princípio da continuidade da vida uma dimensão para que nós nos vejamos com nossas faltas, com nossas ações, para que nos arrependamos. É toda uma discussão sobre se Deus não existe, tudo é permitido e como esse canal do YouTube está se transformando numa rede de aulas, resenhas, viagens, leituras. Você que está assistindo a essa aula ganha bastante em ir até a playlist Aulas ao Vivo com Vassoler e procurar nessa playlist que está chegando a quase 90 aulas nessa altura do campeonato e procurar uma das primeiras aulas do canal chamada Se Deus Não Existe, Tudo é Permitido? Procurem essa aula porque eu faço uma discussão sobre a importância da figuração ética de Deus para Dostoiévski. Agora, o que é importante dizer para nós, nessa aula, feita essa referência, o que é importante dizer aqui é que, subtraída a existência de Deus, subtraída a figuração de Deus, da eternidade, dos valores éticos absolutos, da vida do homem e da mulher, Dostoiévski, eu diria, é mais nihilista, é ainda mais nihilista do que Maquiavel. E quando nós chegamos a Crime e Castigo e vemos que o Rodion Romanovich Raskolnikov, né, personagem de Crime e Castigo, vai cometer ali um crime, quer cometer um crime para testar se poderia matar ou não matarás, uma vez que o século XIX, o século de Charles Darwin, que desanca cientificamente o criacionismo,
o século da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, que devolvem para a civilização, para a humanidade, a força do poderio social, transferindo o centro do mundo, do teocentrismo de Deus para o antropocentrismo radical, né? Processo que já havia começado ali com as grandes navegações, o desenvolvimento técnico-científico, a renascença, a virada burguesa do mundo. Essa dimensão fundamental faz com que Raskolnikov queira proceder a um teste nihilista para saber se poderia romper com o não matarás. E aqui existe essa dimensão. Raskolnikov, no seu artigo sobre os seres extraordinários e ordinários, se você chegou agora à aula, continua assistindo a aula, depois você pode voltar para pegar a explicação sobre essa parte que eu já fiz aqui, tá? No seu artigo, publicado numa revista russa ali, artigo ficcional, é claro, mas que é mencionado ao longo do romance, Raskolnikov tem uma teoria interessante sobre o movimento da história que Maquiavel corroboraria. Sabe o que é interessante, gente? Vamos dar um exemplo histórico. Vai ficar bem concreto isso que eu vou falar se nós observarmos aqui um exemplo histórico. Até 1789, 14 de julho de 1789, a França era um regime monárquico, à frente do qual, naquela ocasião, estava Luís XVI, não é isso? Muito bem. O que se chama de Revolução Francesa é a confrontação radical, violenta, revolucionária, guilhotinesca, como nós sabemos do período do terror, da Revolução Francesa, em relação ao regime político, econômico, social até então estabelecido. Nós sabemos que a classe que patrocinou a Revolução Francesa foi a burguesia, que tinha poder econômico, mas até então era alijada do poder pela nobreza, que sequer impostos pagava. E nesse sentido, a construção de uma nova ordem social, econômica, política, ideológica, pressupôs a destruição, a reconfiguração da ordem até então vigente, que dizia que o rei era a encarnação de Deus na Terra. Imaginem então o seguinte, pensariam Raskolnikov e Maquiavel. Imaginem a praça pública, no local da Bastilha, a prisão, a masmorra do absolutismo monárquico francês, né? A Bastilha que foi posta abaixo, essa prisão da arbitrariedade, do absolutismo francês, foi posta abaixo. Imaginem a praça ali lotada, apinhada, com o populus, com o povo revolucionário. E imaginem que é levado ao cadafalso ninguém mais, ninguém menos que Luís XVI. Como diria Shylock, a grande personagem de William Shakespeare em O Mercador de Veneza, se batem no rosto do cristão, dói. O meu rosto, que é judeu, também dói, também arde. Eu também tenho brios, diria Shylock. Só que até então, e vocês certamente já ouviram a odiosa expressão, fulano tem sangue azul. O que é isso? Essa é uma expressão que remonta à odiosa sociedade estamental, com as assimetrias cristalizadas como naturais, como se uma pessoa, por causa do seu nascimento, pudesse que se sentir superior a outra. Esse horror, né, de desigualdade. Daí a expressão sangue azul, porque o nosso sangue é vermelho. Se eu pegar aqui e dar uma mutilada aqui no pulso, começa a jorrar sangue vermelho aqui para vocês, não é isso? Imagine então que essa população catequizada, educada para a subordinação, para olhar o rei como emissário de Deus na terra, assistiu no auge do terror à separação da cabeça bem barbeada de Luís XVI, do seu tórax, cortando com a guilhotina o pescocinho escanhoado do rei.
E aí começou a respingar na massa, como um batismo de sangue dos novos tempos, o sangue do ser humano, Luís César, Luís XVI. Ah, quer dizer que ele também sangra? Quer dizer que ele é humano como nós? Naquele momento, uma clivagem de poder, um desnível naturalizado pela estrutura odienta do absolutismo monárquico, aquele horror de sociedade desigual e estamental, naquele momento, é como se as massas pudessem tocar o ar espesso de uma nova era nascendo. Uma nova era que prometia mais igualdade, inclusive em relação à sociedade estamental, até relativamente trouxe mais igualdade, mas não a realizou para a maioria da humanidade. Com o nascimento do capitalismo, o nascimento do Estado burguês, o nascimento do Estado constitucional. Estou trazendo esse exemplo para vocês, por quê? Porque é curioso que as pessoas respeitadoras da ordem, dos bons costumes, dos valores, da moralidade, não é isso, gente? Precisam pensar que essa ordem, esses valores, esses costumes e essa moralidade nem sempre foram assim, tais como são hoje. E quando nós olhamos para a história, aquilo que é hoje, um dia foi construído sobre os escombros daquilo que deixou de ser. Inclusive, essa mesma burguesia que em 1789, desculpem, já estava pensando na próxima data que eu ia falar aqui para vocês, no próximo ano do calendário aqui do século XIX europeu, que em 1789 tinha todo o interesse revolucionário, em 1848, quando a classe trabalhadora, filha da Revolução Industrial, expulsa originariamente daqueles feudos, das propriedades rurais dos feudos, as propriedades não, dos territórios feudais, dos feudos que ficavam no campo na Europa, que se formaram então os grandes latifúndios. Esses ex-servos lançados, arremessados nas cidades insalubres, né? Leiam lá a situação da classe trabalhadora na Inglaterra do século XIX, de princípio do século XIX, do Friedrich Engels, melhor amigo do Marx e teórico ali do socialismo, tido como científico. Leiam Oliver Twist, do Charles Dickens, para vocês chegarem a essa dimensão. Vejam essa questão, que esse proletariado, que não tinha nada a vender a não ser a sua própria força de trabalho, uma massa de pessoas, de seres humanos pauperizados, essa classe trabalhadora fala, não, a revolução não vai parar com os auspícios da burguesia, não. A primeira grande confrontação de classes do século XIX, 1848. E a burguesia vence essa confrontação. E aí a burguesia já começa a forjar o mundo à sua imagem e semelhança e tem menos interesse em falar sobre progresso do que sobre falar em ordem, manutenção, estabilidade para os seus próprios interesses. Estou dando esse exemplo para vocês, para que as pessoas que olharem para alguém que se diz conservador, diga para essa pessoa da seguinte maneira, e respeito todas as opiniões, aqui no meu canal, com democracia, todas as vertentes políticas, ideológicas, filosóficas, religiosas são bem-vindas, desde que com democracia, né? Mas uma pessoa que se diga conservadora, você diz assim, você conserva o quê? Aí a pessoa pode elencar uma série de práticas e valores. Aí a gente pode sugerir para a pessoa, você tem dimensão de que esses valores são um vir a ser de um processo de questionamento muitas vezes revolucionário? E que foram decantados por um novo tempo? E que seres que Raskolnikov teria como extraordinários, que pisaram por sobre os escombros do velho para carregar as pedras do novo, ousaram fazer o que a massa respeitadora dos valores, que acorda cedo na segunda-feira, não para trabalhar, mas para procurar emprego. Coitada das pessoas, né, gente? Com a tragédia que está acontecendo ao redor do mundo e especificamente no apocalipse atual do Brasil. Não é isso?
que essas pessoas dizem não, e esses seres extraordinários disseram sim. E aí vem a pergunta: qualquer coisa é permitida? O que é válido para a tomada e a manutenção de poder? Há freios. Lendo a obra de Maquiavel e lendo, não a obra total de Dostoiévski nesse sentido, mas o niilismo de Dostoiévski. Porque para Dostoiévski, não. Como eu disse aqui, a existência de um absoluto, de uma divindade, traz dimensões de refreamento para a sanha maquiavélica do ser humano, que para Dostoiévski existe bastante encarnada em nós. Mas Maquiavel diria que o limite para uma confrontação, para uma ação em busca do poder, bem poderia ser o entrechoque de forças. Como poder só respeita poder, para Nicolau Maquiavel, se o entrechoque das vontades nihilistas de concentração, tomada e manutenção do poder se engalfinharem, se o cálculo do entrechoque for favorável a uma ação violenta, estratégica, extorsionária, mentirosa, que se o faça. Porque, do contrário, o vento da fortuna pode mudar e a virtude do outro príncipe pode se voltar, junto com a volubilidade da fortuna, contra aquele que não agiu até as últimas consequências. Vocês perceberam? Então, pensemos. Raskolnikov vai cometer um assassinato em Crime e Castigo. A descrição da cena, ele havia bolado todo o itinerário. Mas a cena tem mais improviso, envolve cálculo, planejamento. Raskolnikov vai visitar o apartamento de Aliona Ivanovna, a senhora usurária para quem ele empenhara as últimas quinquilharias de sua pobreza. Ele até vai visitar antecipadamente. Mas a descrição da cena do assassinato envolve mais improviso do que nós poderíamos imaginar. Aqueles que ainda não leram Crime e Castigo vão deparar com isso. E eu já ministrei cursos sobre Crime e Castigo e sobre várias obras de Dostoiévski. Quem estiver interessado ou interessada, deixe uma mensagem aqui embaixo desse vídeo para entrar em contato comigo, tá bom? Para se inscrever. Vamos lá. Raskolnikov vai até lá. Ele acaba cometendo um assassinato, como que para testar a sua teoria nihilista de matar ou não matarás, e conseguir carregar o fardo de ter aspergido o sangue alheio. Isso é algo muito forte para Raskolnikov. E é curioso que naquele mesmo momento, no local e na hora radicalmente errados, para a irmã da Aliona Ivanovna, é justamente a sua irmã que lá aparece. E se você cruzou uma fronteira uma vez, e isso é mais difícil porque são ali 1800 anos de judaico-cristianismo e de não matarás sobre suas costas, por que não cruzar essa fronteira uma segunda vez? Não parece arbitrário para quem já rompeu, abriu o dique de uma represa, que toda a água da barragem seja escoada? Raskolnikov procede à aniquilação de 2 seres humanos. Não bastasse a morte horrenda de Aliona Ivanovna, ele procede ao assassínio de sua irmã. E aí vem a questão. Raskolnikov consegue suportar o fardo de ter aspergido sangue alheio? Ontem, aqui no meu canal do YouTube, aconteceu um Vassoler Debate, ontem, quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022, aconteceu um Vassoler Debate muito bacana entre mim e a estudiosa, atriz, diretora e dramaturga, estudiosa de Shakespeare, atriz, diretora e dramaturga, Valéria Marchi. E ela falou sobre Macbeth. E eu fui falando ali sobre Crime e Castigo ao longo dessa live. E em determinado momento, nós conversamos sobre essa dimensão de que o poder e o ímpeto do poder absoluto, ele foi levando Macbeth sempre a cometer as ações mais nihilistas, mais transgressoras, mais torpes, mais cruéis, na sanha de manutenção desse poder. Isso seria algo corroborado por Nicolau Maquiavel.
A questão é que o livro de Dostoiévski, o romance de Dostoiévski é crime, se chama Crime, Prestuplenie e Castigo, Naказanie. E esse castigo não é apenas a punição, não é apenas ser pego pelas autoridades, não é apenas ser preso, não é apenas ser julgado. É sofrer a dor por ter aspergido sangue alheio. Quem já teve a oportunidade de ser covarde e nessa sociedade tão mesquinha, tão cruenta, tão fria, tão enregelada, cuja face mais iluminada parece um deserto de gelo, a sociedade propicia situações em que muitas vezes agimos com desproporção, com horror, né? E há situações horrorosas de covardia. Mas nessas situações, uma pessoa que se sente ali amedrontada, que reage com transtorno de seu rosto, com lágrimas, com fragilidade, tem a oportunidade de nos humanizar. Tem a oportunidade de mostrar, olha, essa minha lágrima sai do meu olho, mas pode ser contigo ao teu olho, porque você também chora. É passível de chorar. Aquele que faz chorar também pode receber o choro. Pode ser vítima de que o façam ou a façam chorar. Então é interessante que toda a sequência ulterior do romance Crime e Castigo é a tentativa de Raskolnikov lidar com o fato de ter aspergido sangue alheio. E aí entra um outro pensador aqui para endossar as discussões dessa aula. Friedrich Nietzsche, leitor tanto de Maquiavel quanto de Fyodor Dostoiévski, aliás, leitor contumaz de Fyodor Dostoiévski. E eu já ministrei um curso sobre Dostoiévski e Nietzsche no ano passado, mesmo procedimento. Quem tiver interessado em adquirir os meus cursos sobre Dostoiévski, pode deixar uma mensagem aqui embaixo desse vídeo para eu passar os procedimentos de inscrição, tá bom? Nietzsche, em Para Além do Bem e do Mal, vai pensar: o homicida muitas vezes está além do bem e do mal na hora do ato mesmo. E é sintomático que Raskolnikov use uma machada. E se vocês pensarem no cabo do machado, com a folha atravessada, a folha de metal atravessada no cabo, vocês vão ter a mimese de uma cruz, mas de uma anticruz, rompendo com a dimensão judaico-cristã do não matarás, para exercer o arbítrio. Só que depois, Nietzsche, e poderia ter Raskolnikov em mente quando falou isso, mas depois do ato, muitas vezes, esse homicida, que eu acrescentaria, hediondo, está aquém do bem e do mal e começa a ser embotado por valores de arrependimento e culpa. Que bom! Quando isso acontece, há ainda esperança para a humanidade. Não é o que pensa o Nietzsche, não é o que pensa Maquiavel. Que, diria, lendo o próprio ensaio de Raskolnikov, que aquele que se quis um ser extraordinário, aquele que se quis alçar à altura de um Napoleão Bonaparte, que voltava para a França, depois de suas tropas terem sido dizimadas na Rússia, depois de uma fuga, de uma batida em retirada da Rússia, ainda era aplaudido, ainda era tido como grande imperador, como grande força político-militar. Essa frieza de alguém que não se importa com a morte, com o evisceramento, com a abertura das vísceras, com o sofrimento de milhões e milhões dos seus soldados, era a frieza aqui Raskolnikov almejava. Não logrou alcançá-la. E a dubiedade do romance se volta para nós sabermos se Raskolnikov sofria por vaidade, por se ver não um ser extraordinário, e ao não ser extraordinário, nesse sentido do extraordinário, eu vejo esperança na humanidade, ou sofria porque alcançou uma sensação paradoxal de irmanamento pela culpa, pela dor. Isso que é alheio a Maquiavel, o castigo. Castigo para Maquiavel é a matéria mais forte do que a matéria mais fraca, punindo o derrotado. Que horror. Mas esse é o castigo para o nihilista Maquiavel, para o cruento e realista Nicolau Maquiavel. Para Dostoiévski, castigo é também isso na teoria dos extraordinários de Raskolnikov.
mas também é a dimensão de culpa, de redenção. Então o poder, ele é o núcleo da obra maquiavélica, no sentido de um realismo radical maquiavélico, no sentido de uma natureza humana que a isso almeja, em quaisquer âmbitos, até o topo. Em Dostoiévski, o poder é matizado pela dimensão de bondade e transcendência. E aí nós temos a contiguidade entre Dostoiévski e Maquiavel, e também as dissensões entre esses dois grandes autores. É isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje sobre Dostoiévski e Maquiavel, querendo, nós aqui investigando o que seriam as dimensões do poder para esses dois grandes autores. Vamos dando um like no vídeo, vamos curtindo esse vídeo, vamos disseminar esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você estiver chegando pela primeira vez aqui ao meu canal, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui o seu comentário, o seu recado e tudo mais. Gente, vão fazendo, por favor, as perguntas de vocês no chat, lá no YouTube, lá no Facebook, aqui no Instagram, aqui no chat. Façam as perguntas de vocês e eu vou dar um recado a mais para vocês, importante. Recado derradeiro aqui. Anotem na agenda virtual, agenda de papel. Segunda-feira, dia 14 de fevereiro, vão se abrir as inscrições para o próximo curso que eu vou ministrar pelo Zoom, em meio à série Grandes Obras da Literatura. Anotem aí. O próximo curso vai ser sobre o romance A Peste, obra-prima do Albert Camus, a melhor obra literária do Albert Camus. Obra por meio da qual ele encontra seus melhores e maiores resultados literários. E obra tragicamente atual, em meio a essa pandemia odienta do coronavírus. Uma peste disseminada pelos ratos toma a cidade argelina de Oran. Vale lembrar que Camus era um autor francês nascido na Argélia. E então Camus vai extrair os comportamentos humanos, a dimensão do niilismo, a dimensão aí de todas essas questões que transpassam a condição humana. Quero dizer a vocês que esse curso sobre o romance A Peste de Camus tem valor acessível e democrático, e as inscrições vão começar na próxima segunda-feira, dia 14, logo pela manhã, pela plataforma Simpla, tá? E vai haver 4 aulas ao vivo pelo Zoom, nos dias 26 de fevereiro, 5, 12 e 19 de março, 4 sábados, das 11 da manhã à 1 da tarde, horário de Brasília. Quem se inscrever e não puder assistir às aulas ao vivo, vai ter acesso às gravações das aulas por longo tempo. E mais, certificado digital de participação. E a oportunidade, atentem para isso aqui, olha a oportunidade. Com esse valor acessível e democrático do curso, La Garantia Soy Yo, vocês vão poder escolher, sem custo adicional, assistir às aulas de um outro curso que eu já ministrei. Vocês vão escolher um entre 4 outros cursos. Sobre o romance O Estrangeiro de Camus, sobre o romance O Idiota, de Dostoiévski, ou Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, ou o curso sobre Dostoiévski e Camus, em relação ao absurdo, que eu ministrei no ano passado. Anotem aí na agenda e se preparem para a inscrição nesse curso sobre A Peste de Camus. As vagas, gente, para esses cursos que eu tenho ministrado pelo Zoom, com valor acessível e democrático, têm acabado muito rapidamente. Então, se programem para vocês se inscreverem via plataforma Simpla o quanto antes. Eu solto o vídeo aqui no YouTube, nas minhas demais redes sociais, com link para inscrição na Simpla, na segunda-feira de manhã. Tá bom, gente? Muito obrigado. Olha lá, olha lá, olha lá. A nossa querida Alice Rainer, que é filha da nossa também querida Elvira Macedo, manda um super sticker, apoie esse canal e eu mando um grande abraço para nossa querida Alice Rainer. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos fazer aqui uma questão aqui. Vamos lá, pessoal, vamos trazer as questões de vocês. Vamos ver
Deixa eu ver aqui as questões que vocês têm, gente. Eu vou trazendo, eu vou percorrendo aí. Vamos colocando a cidade de onde vocês estão falando. Coloquem as cidades. Deixa eu ver aqui, ó, o que que vocês vão trazendo. Eu vou pegando aqui as questões que vocês trouxeram desde o começo da aula. Vamos ver aí o que que vocês trazem. Olha aí, o pessoal vai colocando. Deixa eu ver aqui. O pessoal aqui ajudando, aqui falando. Vamos ver, tem gente de Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Natal. Que maravilha! Olha, o Bruno Zagotto, aula incrível, obrigado, Bruno. Aí acho que o mestre Marvolo falou que era o carro conversível. Aí, ó, a Raquel tá em Goiás, olha a Raquel aí, gente. Olha lá, a Ângela está fazendo. A Ângela que está inscrita nesse curso sobre o romance O Estrangeiro de Albert Camus, hein, Ângela? Será convidada também, com certeza, para o curso sobre o romance A Peste. Quero insistir nisso. A Peste, obraça, obra-prima do Albert Camus. Pastor, na sua opinião, o ser humano busca o amor e beleza, ali no romance O Idiota, com o príncipe Muishkin, do Dostoiévski, né? Ou o poder? Qual a pulsão mais fácil de se obter? Ângela, querida, o ser humano busca essas duas dimensões, né? Existem pessoas que pautam suas vidas mais pela dimensão do belo, do amor, da solidariedade. Numa sociedade como essa é muito difícil balizar inteiramente a vida nisso. Existem situações, né? Quem já participou de uma entrevista de emprego? Olha, gente, deixa eu contar um caso rápido para vocês. Eu já prestei concursos, né, para as universidades. E já participei de entrevistas de emprego. Às vezes você está lá e tem uma pessoa que precisa mais do que você, eventualmente, daquela vaga. Tem pessoas que dependem daquela pessoa que está lá, né? E dói muito, porque, obviamente, que cada um precisa ali da vaga. Mas dói você ver perto de você essa dimensão dessa competitividade crua, dura, cruel. É terrível. Então, assim, existem as duas pulsões. Não é à toa, Ângela, que o Dostoiévski diz que Deus e o diabo estão em luta e o campo de batalha é o coração do homem. Agora, Dostoiévski diria que essa escolha, essa dimensão de escolha profunda, de escolha moral profunda, de livre-arbítrio, essa dimensão de tentar orbitar, fazer orbitar a realidade, os valores, as escolhas, numa dimensão de profundidade, é aquilo que vai reger a espiritualidade. Ou seja, ao invés de uma determinação do que é certo e errado de maneira simples, há a dimensão fundamental de que cabe a nós olhar pela névoa da realidade e discernir essas várias pulsões de que somos constituídos. Vamos lá, ó. Tem gente aqui, ó. O Joel de Goiânia, Rafael de Palmas. Olha só, o pessoal vai colocando aí várias. Vamos lá, deixa eu ver mais perguntas aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. O Felipe pergunta assim: a obra de Maquiavel é pragmática ao máximo e tenta traduzir as regras da vida. E o Felipe coloca a vida entre aspas. Da vida desapiedada e apenas com a gravidade como regra. Maquiavel, sem querer, destrona o cristianismo, mesmo que sem intenção. Felipe, vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Primeiro a gente tem que saber o que é vida. Para o Maquiavel, como eu disse aqui, existe sim essa dimensão de um confronto material radicalíssimo, de uma dureza material radical ali no confronto entre as partes em litígio, as partes em disputa, as partes em tensão. Isso é muito forte em Maquiavel. Agora, vamos pensar o seguinte: o que seria dessa vida, dessa realidade, sem a alteridade, sem um vir a ser? Eu dou um exemplo. Até meados do século XIX, a desigualdade odienta entre homens e mulheres era tida como natural. Mas os formidáveis movimentos feministas começaram a questionar isso. E não havia, naquela realidade de então, nenhum esteio para dizer que essa demanda não era antinatural. Pelo contrário, os reacionários de então falavam: isso é totalmente antinatural. O papel da mulher é este, esse e aquele. Mas questionadoras radicais falaram que não.
e ampliaram os horizontes da história. Isso vale para a classe trabalhadora, os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, para o movimento formidável abolicionista, para os movimentos da causa daqueles seres humanos e daquelas pessoas que haviam sido escravizadas, para pessoas que eram tolhidas na sua diversidade de orientação afetiva. Esse horizonte outro de expectativa, que precisa se confrontar na arena material, diria Maquiavel, não é pura e simplesmente concernente ou atinado ao presente, ao que está, mas pressupõe também um vir a ser. Eu diria que boa parte do sofrimento, da dor que nós sentimos na contemporaneidade, é o radical estreitamento do horizonte de expectativas. As pessoas sentem mais, o afeto predominante em relação ao futuro é a incerteza, é o medo. Às vezes lá no meu Instagram, eu coloco nos stories lá umas enquetes para sentir ali como as pessoas olham determinadas questões, e quando eu perguntei que tipo de afeto boa parte das pessoas sentia com relação ao futuro, trouxeram a dimensão de incerteza. Incerteza, indeterminação, está irmanada à dimensão de insegurança e medo. Então, é bem verdade que o Maquiavel é cruento, cruel, radicalmente pragmático, mas essa dimensão do vir a ser é parte quintessencial da história. E eu cito para vocês aqui um monumento que eu encontrei lá em Moscou, durante o ano em que eu morei em Moscou. Está perto do Kremlin. Eles citaram Platão, citaram o Thomas Moros, Platão da República, grande utopista, Thomas Moros, que escreveu a Utopia, o Marx e o Engels, o Lenin, para dizer que essa tradição utópica confluía na tentativa de construção de uma sociedade reconciliada com a União Soviética. Tá bom, gente? Vamos lá. Vamos ver aqui. O Pedro Henrique está dizendo assim: professor Vassoler, esse que te ouve provém de Divinópolis, Minas Gerais, presente a essa aula. Quero lhe agradecer por sua disseminação do conhecimento. Muito obrigado, meu amigo. Te agradeço muito. Mais perguntas, gente? Vamos ver aqui o que vocês estão trazendo. Vamos ver aqui essa dimensão. Olha lá, tá dizendo aqui, opa, pera lá. Ótima aula, parabéns pelo trabalho, muito obrigado, minha querida. O Danilo Lima, valeu, professor, valeu, Danilo. A Tamires de Oliveira Scipionato, de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, cidade do time barbarense. Vamos lá, aí tem aqui. Niilismo e poder seriam sempre uma combinação trágica? Olha, Tamires, a história nos autoriza a dizer que sim, a não ser que haja instituições, valores e práticas que balizem esse niilismo. Aliás, o próprio Maquiavel, ali nos discursos sobre a primeira década de Tito Livio, fala sobre essa dimensão de que, se houver contrapontos ao exercício do poder, o poder tende a se pluralizar e não ficar concentrado, né, em determinadas mãos. Em uma mão, a tirania, digamos, a monarquia, ou em poucas mãos, a oligarquia, que quer se vender como aristocracia, governo de poucos que quer se vender como poder dos melhores, né? Esse engodo. Mas eu quero terminar aqui essa aula com uma lição do grande Aristóteles, na sua política. Porque o Aristóteles, ele vai analisar, digamos, o poder constituído, ele vai pedir para que seus alunos ali da escola de filosofia visitem os mais variados locais da Hélade e estudem as formas distintas de governo. E Aristóteles chega a uma combinação interessante, que bebe também em Platão, de certa maneira, mas que dela diverge. Ele vai dizer o seguinte: é preciso que, para coibir a transformação da aristocracia, aristói, aqueles que são tidos como os melhores, e crátia de poder, poder dos melhores, para que a aristocracia não degringole em oligarquia, poder de poucos, em tirania, poder de um, poder ali do usurpador, é importante que haja um rodízio do poder, para que os grupos tenham que se pluralizar no poder, trocar o poder de mãos. E isso pressuporia mecanismos de democracia, que para os gregos tem uma dimensão muito distinta daquela que existe para os modernos. Tá? É muito importante que se diga.
com várias limitações às mulheres, aos estrangeiros, aqueles que eram odientamente escravizados, tudo isso muito excludente, mas de qualquer maneira, nesse sentido. Porém, Aristóteles via também que características da massa precisariam ser balizadas pelo conhecimento distinto, digamos, aristocrático ou do talento de determinados especialistas e estrategistas do poder. Então ele reconhecia que alguns elementos da aristocracia, quando temperados por democracia, formariam um governo anfíbio, híbrido, que juntaria talento individual, ou, digamos, um talento específico com uma disseminação das decisões entre a população. Essa é uma questão interessante para nós pensarmos aqui sobre o exercício do poder, sobretudo quando o capitalismo vai se divorciando cada vez mais, mesmo da limitada democracia liberal, e vai trazendo formas de autoritarismo redivivas aí para nós. Tá bom? Vamos lá. Vamos ver aqui a nossa querida Maristela. Olha aqui, gente, a Maristela, professor, mais uma ótima aula. Obrigado. A Maristela e o Bruno, filho da Maristela, são queridos amigos e amigas ali que estão nos cursos que eu venho ministrando há muito tempo. Eu quero mandar um grande abraço à Maristela e ao Bruno, viu? Olha aqui a nossa querida a Maria Lúcia Leite, dando os parabéns pela aula. Muito obrigado, querida. Pessoal, quero dizer muito obrigado a todas e a todos vocês pela audiência. Agradeço muito. Continuem aqui no meu canal do YouTube e vamos dando um like no vídeo, vamos curtindo esse vídeo, vamos disseminar esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Nos vemos na aula ao vivo na semana que vem e sempre na programação do canal, com resenha de filmes, com resenhas de livros, com as viagens de Vassoler. Já estou preparando o primeiro vídeo para esse domingo. Hoje é dia 10, 11, 12, 13 é o domingo. Ilha da Madeira será a bola da vez. Essa bela ilha portuguesa será visitada nas viagens de Vassoler. Tá bom, gente? Valeu, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima, pessoal. Tchau, gente. Valeu, pessoal. Valeu, valeu, valeu.